E um ponto assim que até vi que a mensagem do chat, ou a mensagem do Rick, se o Felipe Luiz tivesse começado com o Pedro, o Cruzeiro teria ganhado, seria um a menos ao lado do Arrascaeta para marcar. Eu acho que essa escalação do Flamengo, ela foi um ótimo exemplo do quanto o Felipe Luiz respeita o Cruzeiro e o Leonardo Jardim, né? Aquela partida do Mineirão ensinou isso para ele, né? Deixar o Arrascaeta e o Pedro lá na frente, por mais que o Flamengo tenha muito talento, fez o Flamengo ser uma presa fácil para o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro jogou muito melhor que eles naquele dia. O gol saiu no final, mas o Cruzeiro já era melhor em campo. E ontem eu imaginei assim, pô, o Flamengo tem jogado com a Arrascaeta e Pedro, mas acho que nesse jogo talvez ele opte por um atacante mais móvel ali. Ele escolheu o Plata e de fato acho que foi um jogador que deu muito trabalho ali, é bom jogador. Por outro lado, a gente conseguiu, por exemplo, anular o Samuel Lino, né? Um jogador de mais de 20 milhões de euros que o Flamengo trouxe aí. E até vi aqui algumas mensagens, por exemplo, Leonardo Alves, o William... Estão chamando ele de Vitória Man, Caramujo. Maldade, hein, Samu? O Leonardo Alves... O povo nas redes, pô. Só estou trazendo uma informação complementar, entendeu, Caramujo? Não, lógico, informação é nosso esporte. O Leonardo Alves falou aqui que o William foi o pior em campo. Aí eu já vi gente elogiando a atuação do William, até o André Ferreira. O William jogou muito. O que vocês acharam do nosso lateral direito ali, que teve esse embate complicado, tomou o cartão vermelho no final, mas eu tava gostando do jogo dele, viu? Caramujo, eu também. Para mim, vinha fazendo um jogo bom, um jogo correto, assim como toda a equipe, né? A questão é que a expulsão realmente... Acho que não tem como a gente desconsiderar, porque a forma como foi o lance da falta e do segundo cartão amarelo era totalmente evitável. E eu vi algumas pessoas questionando se o primeiro cartão amarelo que ele recebeu foi justo ou não. Pode ter essa discussão, mas é fato que ele já tinha o cartão amarelo, ele já sabia disso. Então, não tem como ele abordar aquele lance daquela forma. Eu acho que se é um lance assim... que você absolutamente tem que parar com uma falta e que vai ser uma falta de cartão amarelo, senão o jogador adversário vai estar numa condição muito boa de fazer o gol, ok, mas não era isso. Não era para isso aquele lance. Então, acho que ele abordou mal, tomou uma decisão equivocada e que prejudicou a equipe, porque acho que o Cruzeiro estava bem no jogo naquele momento e quando você fica com um a menos, naturalmente você dificulta as suas chances. Mas até aquele momento, para mim, vinha fazendo um bom jogo. O que me incomoda no William, aí até abrindo aqui para os amigos, ele me passa muita insegurança defendendo bolas aéreas. Eu sempre tenho uma sensação de que ou ele não está bem posicionado, ou ele não sobe no momento certo. Não sei te explicar exatamente, mas quando ele está na área, e não é aquele cara que está indo encurtar o cruzamento, mas quando ele está na área ali junto para defender, me passa uma certa insegurança. Mas de resto, acho que ele vinha fazendo uma boa partida até o momento da expulsão ali. Eu acho que ele foi bem equivocado na abordagem do lance, acabou prejudicando a equipe, tem que entrar na análise, mas enfim, já vi o William fazendo partidas consideravelmente piores com a camisa do Cruzeiro. É que antes do William fazer um bom jogo, ele faz muita raiva, né, cara? É difícil, porque assim... Com 5 minutos de jogo, o William tinha errado um cruzamento, abordado errado o jogador e dado um bote errado. 5 minutos de jogo. Então, assim, ele demora um pouco para poder entrar naquele ritmo do jogo, da necessidade do jogo. Ele tem, sim, os seus pontos positivos, é um atleta que sabe sair para o jogo, sabe apoiar muito bem, se apresenta muitas vezes também... para fazer esse volume maior ofensivo, mas ainda a parte defensiva tem muita coisa a melhorar, né? Como diz a Rafa, a questão da bola aérea talvez seja ali a maior dificuldade do William no momento. Mas vale a gente ressaltar que ali por volta dos 20 minutos, o William, e aí do segundo tempo, tá? O William faz ali talvez a sua melhor jogada defensiva na partida, né? Que é quando o Carrascal gira sobre a marcação, consegue acionar o Plata e o Plata dá uma espécie de cruzamento rasteiro ali para o próprio Carrascal e o William consegue tirar, para mim, interceptar uma bola que foi crucial naquele momento. Então, assim, tem os seus momentos de dificuldade, tem os seus momentos também positivos. Para mim, foi uma expulsão justa, mas pela experiência que tem o William, né, por ser um jogador já maduro, poderia também ser evitada. Infelizmente, acabou não acontecendo. Se o William tivesse em mente a questão de fazer o simples o tempo inteiro, fazer o simples bem feito, acho que o William seria um jogador fora de série nessa temporada. Infelizmente, as tomadas de decisões do William acabam deixando a desejar,
mas a gente tem sempre que colocar na balança, né, 2 pesos, 2 medidas, porque é um atleta que não à toa também vem sendo titular, e não só pela ausência do Fagner, né, tem também os seus méritos. Isso que a Rafa falou, eu concordo com ela. Acho que a principal deficiência do William nas situações defensivas é na hora de lidar com esse cruzamento, né? Que a gente fala que cruzamento do lado oposto, né? Que geralmente vem ali da esquerda para a direita, e inclusive o Flamengo apostou muito, tanto que quando o Felipe Luiz coloca o Bruno Henrique, ele coloca o Bruno Henrique por aquele lado justamente para tentar aproveitar esse tipo de jogada, mas acho que nos duelos ali pelo chão o William não estava levando desvantagem, pelo contrário, eu tirando esses erros ali, eu vinha gostando da partida dele, mas acho que o lance da expulsão, ele acaba tomando a pior decisão. Ele tenta antecipar, ele vê que ele não vai conseguir, e aí ele aposta no carrinho, e aí acaba acertando o Bruno Henrique. A gente pode falar que o critério do Ramon Abateabel foi diferente, né, para outras situações, mas infelizmente o William se colocou numa posição de risco. Mas de verdade eu não acho que ele vinha fazendo uma partida ruim. Só que é o que a Amanda falou, né? Em alguns momentos o William comete determinados erros. Eu não sei se por um excesso de confiança ou porque ele se desliga da partida, que acaba deixando o torcedor um pouco mais revoltado com o atleta. Mas aí a entrada do Cauã Moraes acho que foi positiva, né? Ele entra ali bem ligado, são poucos minutos, mas ele entende que ele precisa de estar muito mais focado no aspecto defensivo e o faz. E aí é até, assim, não querendo defender o William, mas é um problema meio, essa questão dos cruzamentos meio geral, né, de laterais, assim, no futebol mundial. Acho que poucos têm essa capacidade. Acho que no Cruzeiro o único que consegue lidar bem com esse tipo de situação, e até às vezes ele acaba perdendo, mas ele tem um certo índice positivo alto nesse tipo de situação, é o Kaique. O Kaique é muito inteligente para poder defender esse cruzamento que vem do outro lado. Mas eu não acho que a partida do William foi ruim. O antecessor era também. Não, esse aí era a maior deficiência dele, no caso. Né? Sapuca tá engraçadinho hoje, né? E até hoje, né? E até hoje, né? A principal deficiência é do Marlon, assim. E tem laterais de altíssimo nível que tem essa dificuldade. Mas eu entendo um pouco da raiva do torcedor do Cruzeiro com o William, mas eu não consigo achar que a partida dele foi ruim, não. Até o Douglas. Eu também, ô Caramujo. Eu também acho que ele fez uma boa partida. Ele começou ali, como a Amanda falou, né, vacilou em uma coisa ou outra, mas depois até me surpreendeu a postura defensiva do William. Eu imaginava um Samuel Lino ali muito driblador, né, forte no 1 contra 1. Eu tinha medo que fosse se repetir o cenário do Sanabria lá, do Bahia, né? E o William foi bem, ajudou a apoiar também, né? Chegou lá na frente em algumas oportunidades. Vacilou ali, estando amarelado, né? Mas o problema aí foi o critério também do árbitro, né? Mas acho que ele tinha que ter sido expulso também. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a arbitragem, mas em relação aí a alguns jogos em que o William ficou devendo demais, ontem, não, eu acho que ele sai com saldo positivo. Saiu com saldo positivo apesar da expulsão. Também acho. E a gente viu ali o Cauã Moraes ganhando os primeiros minutos, né? Deve ser titular aí no final de semana. Foi muito pouco tempo em campo, mas passou uma sensação de ser um jogador de personalidade, né? Tem até aquele lance lá que o Bruno Henrique tenta chegar na bola, ele protege, a bola sai pela linha de fundo, ele até sofre a falta depois, mas o lance já tinha, né? A bola já tinha ultrapassado a linha. Gostei das primeiras impressões aí do Cauã Moraes, mas a gente verá mais contra o Sport, né, meus amigos? E só uma coisa sobre isso, hein? Qual outro técnico que não o Leonardo Jardim para colocar Cauã Prates num jogo no Maracanã para marcar John Arias, para colocar o Cauã Moraes ontem, de 18 anos, para estrear com a camisa do Cruzeiro naquela situação? Um jogador a menos, Maracanã lotado contra o principal time do campeonato. Isso aí, eu acho que a gente... Claro, né? Todo mundo fica pedindo questão de base, de garoto e tudo, mas isso aí que o Leonardo Jardim faz, eu acho que tem que tirar o chapéu, né? Porque qualquer outro ali ia chamar o João Marcelo, ia
improvisar alguém, o menino não ia entrar, com sinceridade, né? E entrou bem pra caramba, me surpreendeu. Eu até brinquei no Twitter, Caramujo, se fosse eu com 18 anos, naquela situação ali, o técnico pensasse em mim, eu já estava lá na 0,40. Inclusive, estamos aí com as estatísticas do jogo na tela, né? O Flamengo teve mais posse de bola. Você sabe o que é posse de bola? 62% a 38%. Em finalizações, o Flamengo chutou mais, 15 vezes, o Cruzeiro 11. Porém, em finalizações no gol, o Cruzeiro teve uma superioridade boa. Foram 5 vezes, o Cássio precisou trabalhar apenas 2 vezes. 2 chances claras para cada time, no final das contas. Em duelos ganhos, o Flamengo teve também uma superioridade, 53 a 40. E defesas do goleiro, né? 5 do Rossi, 2 do Cássio. Eu acho assim que, olhando até o que foram os números, ele não mostra tudo do que foi o jogo, né? Por exemplo, aquela jogada do Cruzeiro que o Matheus Pereira acha o Matheus Henrique na esquerda e ele tenta um cruzamento ali para o Christian, né? E o Léo Pereira salva, é um tipo de lance que não entra na estatística, né? Não foi uma finalização, não é uma, mas foi uma grande chance, foi uma oportunidade muito bem construída pelo Cruzeiro. E assim, antes da gente entrar nas questões de arbitragem, tem muita gente pedindo para a gente falar sobre isso aqui no chat, eu acho que o mais legal desse jogo do Cruzeiro foi ter visto a postura, né, Samuca? Porque Perfeito. O Cruzeiro não foi jogar contra o Flamengo, nossa, estamos aqui olhando para cima. O Cruzeiro olhou no olho, fez um bom jogo. Não gosto desse negócio de troféu, jogou de igual para igual, não, né? Como o próprio Flamengo fez lá com o Liverpool em 2019, mas foi uma partida em que o Cruzeiro, eu realmente achei que a gente esteve mais perto da vitória do que eles. Eu concordo, Caramujo. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro esperava, depois daquela partida diante do Vasco, né, era que o Cruzeiro fosse dar uma resposta muito positiva. E acho que a resposta foi muito positiva diante deste Flamengo, que é um baita elenco, é um time que dispensa comentário, qualidade técnica, né? Você pega ali do meio para frente, velho, é muita qualidade. Então, o Pedro falou aí do Carrascal, eu acho que o Plata levou mais trabalho à defesa do Cruzeiro, um ótimo jogador também, e o Felipe tira o Pedro, ele estudou o Cruzeiro também para tentar algo novo, né? E o Cruzeiro, acho até que contra o Vasco, essa questão dos cartões deu uma atrapalhada, porque ontem era o Cruzeiro competindo como o Cruzeiro competiu ao longo desse campeonato, e isso é uma chave para esse time. Quando o Cruzeiro está com esse nível de competitividade, vai ser difícil perder jogo. Se cochilar, aí vai se igualar muito o time, né? E vai acabar sendo derrotado. Mas estando ligado como esteve, brigando o tempo inteiro, não tem bola perdida, quando tiver a bola também, o Cruzeiro vai saber jogar como soube jogar, né? Diante deste Flamengo e criou boas oportunidades. Então, também acho que o Cruzeiro esteve mais perto de vencer o jogo do que o Flamengo. O pessoal até brincou muito, né? Comemorando o empate, eu acho que é comemorando a atuação, né? Porque às vezes você vai comemorar um 0-0, tomou uma pressão absurda, time finalizou de tudo quanto é jeito e você nem sabe como saiu com aquele 1 ponto, né? Não foi esse o caso, muito pelo contrário, né? Foi um Cruzeiro encarando o Flamengo como acho que poucos clubes vão encarar lá, hein? O nosso adversário aí nas quartas da Copa do Brasil, ele foi lá no Maracanã, ganhou um jogo lá, a zaga entregou um gol e o restante ele não sabe nem como que ele saiu com 1-0 de lá, né? Então, não foi essa a postura do Cruzeiro, foi um Cruzeiro que eu acho que o torcedor que esteve lá, né, os mais de 3.500 torcedores, eles cantaram o tempo inteiro e aplaudiram o time porque viram ali no campo a atitude deste Cruzeiro aí que vem fazendo essa grande campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu confesso que eu saí do Maracanã ontem bem feliz e ciente de que esse Cruzeiro reconectado, ele vai pontuar muito ainda. Agora, é o que o Jardim falou, né? De nada adianta empatar com o Flamengo, chegar no domingo e tropeçar contra o Sport. Então, temos que seguir aí, Caramujo. Ô Caramujo, só complementando assim rapidinho isso que o Samuel falou, e aí vai ao encontro de um dado bem legal que os amigos lá da Cruzeiro Status levantaram no Twitter, né? O Cruzeiro foi a equipe visitante que mais finalizou ao gol do Flamengo
considerando todos os confrontos da equipe rubro-negra em casa, no Brasileirão de 2025. Foram 5 chutes certos ao gol do Rossi, igualando a marca do Mirassol, na 19ª rodada. Aí eles falam aqui que eles trouxeram anteriormente que o Flamengo costuma sofrer, em média, 7,6 chutes por partida. O Cruzeiro quase cobriu esse valor com finalizações no gol. E no total teve um desempenho de 44 por cima, acima da média sofrida pelo Flamengo. Então dá um sinal do que foi essa partida do Cruzeiro dentro do Maracanã contra a principal equipe do futebol brasileiro. Claro que fica sempre aquela, poderíamos ter saído com a vitória, e vai ter essa questão que o Samuel lembrou, que o Leonardo Jardim levantou, né? De nada vai valer se o Cruzeiro tropeçar diante do Sport. Mas mostra também que não foi assim só o empate. A gente não está comemorando, não perdemos para o Flamengo. A gente está colocando ali, elogiando um desempenho muito bom do Cruzeiro, que produziu para sair vencedor desse confronto. Acho que uma outra coisa que a gente pode também falar é sobre a declaração, né, na coletiva do Felipe Luiz, né? Porque ele cita a questão do Cruzeiro como era um jogo para deixarmos o Cruzeiro para trás. E nós não conseguimos fazer isso. E na sequência ele cita, né, a questão dos próximos confrontos do Flamengo, né, que tem o Bahia, depois vem o Botafogo, depois tem o Palmeiras. Então, assim, era realmente um confronto para deixar o Cruzeiro para trás. Mas o Cruzeiro teve a postura satisfatória a ponto de se manter dentro dessa briga, né? É claro que levando também em consideração que o Cruzeiro tem jogos difíceis. E aí não é porque é a questão do Sport ser o último colocado que o jogo vai ser fácil. Eu não vejo isso, acho que o Cruzeiro pode facilitar o jogo, mas antes de começar uma partida, acho que todos os confrontos do Cruzeiro merecem e pede esse tipo de postura que o Cruzeiro teve diante do Flamengo, porque só assim vai nos colocar realmente no pelotão de cima, só assim os adversários também vão criar um respeito a mais pelo clube, e o Cruzeiro tem aí total capacidade diante do seu torcedor de recuperar alguns pontos deixados pelo caminho, né? Com todo respeito aí à equipe do Sport, o Cruzeiro tem muita capacidade técnica para colocar um placar que seja favorável à conquista desses 3 pontos na competição.